Por isso que o Espírito Santo vai trazer em nós a memória daquilo que dá esperança. Por isso que Deus vai colocar em nós a memória daquilo que dá esperança. A gente hoje, isso aqui é profético e é espiritual. Hoje nós vamos colocar um ponto final em muitas coisas. E eu estou sendo profético nessa noite para você. Vocês, como igreja do Senhor, vocês vão colocar um ponto final em muitas coisas hoje. Porque daqui para frente vai começar um ciclo novo, irmãos. Porque daqui para frente vai começar algo novo, Deus. Porque tu fizeste o mundo, mas eu farei este negócio perante os olhos de todo o sol, ou perante Israel, perante todo o sol, diante de todos. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. Você não vai morrer. Não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então foi Natan para sua casa, e o Senhor feriu uma criança, que a mulher que Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da cidade, então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém, ele não quis. E não comeu pão com eles. Sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos a dizer a Davi que a criança era morta, porque eles diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que os servos falavam baixinho, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: sim, Senhor, é morta a criança. Então Davi se levantou da terra, e lavou, e se ungiu, e mudou de veste, e entrou na casa do Senhor, e orou. Então veio à sua casa e pediu pão, e puseram pão para comer. E disse aos seus servos: que fizeste isso, Davi? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois de morta a criança, tu levantaste, comeste pão. E disse Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor compadecerá de mim? Quem sabe se o Senhor compadecerá de mim? E viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuarei eu? Agora poderei eu fazer voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E ela teve um filho, chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Nós temos um texto nessa noite. Nós, nesses dias, eu tenho a responsabilidade, assim que vou seguir, mantendo o mesmo padrão, da obediência à voz do Senhor, aquilo que o Senhor Ele liberou sobre nós, sobre a nossa casa. E nós entendemos que o Senhor ele tem algumas formas de trabalhar, e nós
E depois que os nossos olhos são abertos no mundo espiritual e os nossos olhos conseguem enxergar aquilo que é espiritual, as nossas visões, as nossas pelejas, as nossas guerras, elas, por mais que elas são mais intensas, a gente parece que começa a lutar de uma forma mais correta. O mundo espiritual, ele requer armas certas para guerras certas. Algumas guerras que nós estamos entrando nesses dias, talvez nós não consigamos compreender, e é o mal de uma maioria, a maioria das pessoas que não conseguem sobressair sobre uma luta e sobre uma guerra, é porque a guerra é clara, irmãos, a guerra é nítida, o mundo espiritual é real. Só que enquanto os nossos olhos não forem abertos no reino espiritual, assim como a nossa mente for aberta no reino espiritual, para que aquilo que os nossos olhos estão vendo, aquilo que a nossa mente precisa ser renovada para entender que para cada guerra tem uma arma, para cada peleja tem uma arma, a gente nunca vai conseguir sair deste lugar, irmãos. Eu, nesses 8 a 9 anos já pastoreando essa casa, eu percebi que grande parte das pessoas, elas passam 5, 6 anos na mesma luta. Elas passam 10, 15 anos no mesmo problema e elas não conseguem sair desse problema. Pessoas que parecem que vão passar uma vida toda em cima de uma esteira, patinando, e não vão sair do lugar. Elas parecem que elas entenderam que elas estão numa guerra, mas elas não compreenderam a arma que elas precisam usar. Elas sabem que estão numa batalha, mas não sabem a arma que devem usar. Irmãos, nós só conseguiremos entender a guerra e a arma se nós estivermos posicionados em Deus. Os nossos olhos estão sendo abertos nesses dias. A nossa visão é muito mais ampla nesses dias, espiritualmente falando. A gente já sabe quando é Deus quem está falando, a gente já sabe quando é o laço do diabo, a gente já sabe quando é uma fofoca, a gente já sabe quando a palavra ali é por maldade, a gente já tem um segredo. A gente já sabe, irmãos, que é um laço do passarinheiro. A gente já sabe que é uma armadilha. Os nossos olhos nós já não somos mais leigos no assunto daquilo que é espiritual. A gente já sabe que isso está fazendo mal. A gente já sabe que uma simples mensagem levou para o outro lado e está gerando todas essas coisas. Então nós entendemos, mas qual é a arma, irmãos? E as armas nós só vamos entender, irmãos, se nós conseguirmos compreender a palavra de Deus, irmãos. Nenhuma arma que virá para nós está fora da palavra de Deus. Por isso que tudo que nós vamos guerrear nesses dias será por intermédio da palavra de Deus, irmãos. Nada sairá senão pela palavra. A palavra é a única fonte, irmãos. A palavra é o próprio Cristo. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, irmãos. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo que nós vamos guerrear precisa estar embasado pelo crivo da palavra. Jesus diz no Evangelho de Mateus e Marcos que passará os céus e a terra, mas as minhas, ele diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvirá. O que você precisa hoje vai vir pela palavra, irmãos. O que a igreja precisa nessa noite vai vir pela palavra. Eu profetizo que nessa noite o Senhor falará conosco por intermédio da sua palavra. Nós precisamos entender, irmãos, porque nós entendemos a guerra e não entendemos as armas. Por isso que Davi um certo dia diz, Salmo 144, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. O texto que nós lemos de Samuel é exatamente o texto de Davi. Davi estava passando uma guerra. Ele um dia entendeu que o Senhor adestrava a sua mão para a peleja, mas os seus dedos para a guerra.
São armas, irmãos, que nós precisamos entender e compreender que todas as vezes que ele ia para a guerra contra os amalequitas, contra o povo de Ziclag, contra o povo da cidade de Keila, ou quando ele foi ajudar o povo da cidade de Keila, irmãos, a Bíblia é clara. Davi foi com seus homens, com seus carros, com seus cavalos, com a sua espada, com as suas lanças. Ele foi com o maior armamento, irmãos. Mas um dia ele foi guerrear por um homem. Um dia ele foi guerrear por um homem que estava possesso de demônios. Ele não foi, irmão, nessa guerra espiritual com arma, com lança, com espada. Ele sabia que essas armas não funcionam. Mas a Bíblia diz que ele expulsou o demônio que atormentava a taúfa do Saul, tocando. Então o Senhor preparou as mãos dele para a peleja, mas os dedos é para a guerra. Armas espirituais, irmãos, guerras espirituais são armas espirituais. Guerras espirituais são exatamente armas espirituais. Talvez o que você está vivendo nesses dias são exatamente processos dos mesmos problemas de anos, porque você está guerreando a mesma guerra com armas erradas. Existem guerras que são uma oração. Existem coisas que a gente vai resolver só na oração. Existem coisas que a gente vai vencer orando. Existem coisas que a gente precisa vencer expulsão. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, que Satanás foi expulso do céu. Olha aqui para mim toda a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, não é sobre isso que eu quero pregar, mas eu quero abrir um parênteses para trazer um entendimento ao seu coração. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 4, ele foi expulso de lá. Eu fico admirado e fico olhando pessoas que nesses dias não entenderam o nível de batalha espiritual que a igreja está vivendo, que as famílias estão vivendo, que os nossos filhos estão vivendo. Então eles estão partindo para a guerra em oração, e não é errado, irmãos. Eles estão partindo para a guerra em intercessão, e não é errado. Eles estão partindo para a guerra em clamor, e não é errado. Mas você vai precisar entender aquilo que é espiritual, irmãos. Que tem guerras que você vai orar a Deus, que você vai clamar a Deus. Jeremias 33, não a mim, responde. Existem coisas que é no clamor. Mas quando se trata daquilo que é espiritual, quando se trata daquilo que é guerra no campo da espiritualidade, principado, hoste, potestade, Satanás, demônio, não tem clamor, irmãos. Não existe clamor. A Bíblia diz resistir o diabo e ele. Mas antes de resistir o diabo, tem um contexto dizendo assim: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele for. Primeiro você se sujeita a Deus, depois você resiste o diabo, depois ele foge, irmãos. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que ele foi expulso do céu. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 4 que Jesus foi tentado pelo diabo e depois da tentação, a Bíblia diz que Jesus expulsou o diabo, dizendo: vai de Satanás. Irmãos, você precisa entender que algumas guerras a gente vai partir do clamor, outras guerras se trata da intercessão. Mas quando se trata disso que é espiritual, nisso que está destruindo a família, nisso que está acabando com os seus filhos, não tem clamor, irmãos. Não tem oração, não tem adoração. Isso está no campo daquilo que é autoridade, irmãos. Você vai precisar entender. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que Deus fez foi a coisa mais correta. Ele não repreendeu, ele não fez, ele expulsou Satanás do céu. Por isso que a palavra nos afirma que nesses dias, o primeiro passo das nossas guerras nem é tanto o clamor, nem é tanta oração, nem é tanta adoração. Nós vamos precisar entender o que é a autoridade dos céus e começar a expulsar, irmãos. Sabe por que você está nessa guerra? Porque você está orando, mas não está expulsando. Sabe por que os teus filhos estão debaixo de muita luta? Porque você não deixou de orar, mas você ainda não entendeu a arma que
ele faria o maior problema, e fez, arrastando até essa parte dos anos. A Bíblia diz que Deus expulsou o dragão, lançou. Agora lançar não é isso aqui, ó, catou ele e colocou aqui na terra, não. Lançar isso aqui, ó, mas com muita força. Por isso que a Bíblia diz que Jesus declarou: eu vi Satanás cair do céu comum. Você só vai vencer isso o dia que você entrar na sua casa e começar a expulsar. A sua família só vai vencer o dia que você começar a expulsar. Os teus filhos só vão começar a triunfar, irmãos. Está na hora de você entender a autoridade que Deus deu à igreja, irmãos. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Guerras precisa de armas corretas. Dentro do reino espiritual, aquilo que aponta ao diabo, aquilo que aponta a luz. Não tem metade de oração, não tem apenas um jejum. Tem que expulsar, irmãos. Tem que expulsar. As pessoas vêm para mim, pastor, eu tenho uma expulsa. Não, expulsa você. Você também tem a autoridade de Deus. Você também é filho de Deus. Aonde que é a área? Qual é a área que Deus precisa entrar? Qual é a área que o Espírito Santo precisa mover? Aonde é que Deus precisa entrar? E o entrar aí agora não é só Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, não, irmãos. Está na hora de entrar nesse lugar com autoridade, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, sai em nome de Jesus. Repreenda o espírito de morte. Tem que entrar repreendendo, irmãos. Tem que entrar quebrando. Se tem enfermidade, se tem doença, se tem problema, se tem qual, seja o que for, tem que expulsar. Senão a gente vai passar anos após anos, no mesmo problema. Mas pastor, eu oro, você está orando, mas você está falando da forma errada. A gente guerreia de forma errada, irmãos. Tendo armas poderosas naquilo que é espiritual. Tendo armas poderosas nas nossas mãos. Davi disse: o Senhor prepara minha mão para a peleja dos meus dedos para a guerra. A guerra que nós estamos entrando nesses dias, irmãos. Nós vamos precisar posicionar e expulsar muitas coisas. Eu sei que você entrou num nível de espiritualidade tão fraco, tão fria nesses dias. Eu sei que você está tão frio nesses dias. Eu sei que muitas pessoas, a frieza tomou conta delas. Parece que elas já não querem nem o Espírito Santo, nem que é o diabo, nem que o mundo espiritual é real. Esses cultos são xoxos, esses cultos que a gente dá meia dúzia de glória e já acha que já é o crente, que já acha que é o superman, e já acha que é o super crente. Irmãos, eu quero dizer para você, irmãos, Deus vai levantar nesses dias homens que estão dispostos a guerrear, irmãos. Homens que estão dispostos a entrar, irmãos, em batalha, seja mão de peleja, dedos de guerra, seja onde quer que seja, irmãos. Guerras espirituais, sabedoria, inteligência, vigilância em todas as áreas que Deus vai entrar. Davi está falando sobre guerra espiritual, está falando sobre arma espiritual. E o texto que nós lemos em 2 Samuel é nada mais, nada menos. O texto depois que Davi caiu com Betseba. E eu falo caiu porque nós, como igreja do Senhor, nós temos uma medida para cada tipo de pessoas. Nós, seres humanos, olha aqui para mim. Nós, seres humanos, nós temos uma medida para cada tipo de pessoa. Saul para nós era um endemoniado. Davi para nós é o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Você percebeu que nós temos o costume de colocar um amortecedor para as pessoas que a gente gosta? Você percebeu que a gente sempre coloca algo para amortecer concernente algumas pessoas que a gente gosta? Quando a gente fala de Saul, a gente desce a lei. Quando a gente fala de Davi, a gente ele só caiu, é um homem segundo o coração de Deus. A gente sempre coloca um amortecedor para diminuir o impacto da canalice, do problema, da dificuldade, daquilo que o sujeito aprontou. Quando a gente fala de Saul, a gente, meu Deus, esse homem é um endemoniado, mas Saul não fez a metade dos erros de Davi.
Saul não pecou a metade do que Davi pecou. Mas a gente gosta de Davi. A gente não gosta de Saul. Se hoje colocasse na balança, biblicamente falando, o julgamento de Davi seria muito mais pesado que o julgamento de Saul. Mas a gente coloca no vencedor para tirar um impacto, porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque na bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Porque quando Davi orava, Davi era quebrantado. Irmãos, se a gente conseguir colocar na balança o nível de pecado de Davi, o nível de pecado de Saul, Saul perdeu longe da Davi. Mas quando a gente gosta, a gente coloca amortecedores de impacto. Quando a gente não gosta, a gente já lança na hora abaixo. Por isso que a nossa balança não serve para nada. Por isso que a nossa balança é a balança do não julgueis mesmo, para que não seja julgado. Por isso que a nossa balança é tão fraca ao ponto da gente tratar com 2 pesos e 2 medidas. Por isso que a nossa balança diante de Deus não serve para nada. E nunca vai servir, irmãos. Porque se 2 pessoas caírem no mesmo pecado, e uma você gostar e outra você não gostar, você vai tratar de forma diferente. Se uma pessoa que você gosta muito falar algo que você não gosta, você vai até engolir. Mas se uma pessoa que falou alguma coisa que você não gosta, você vai bater de frente. É 2 pesos e 2 medidas. A gente tem referência de Davi, porque Davi matou um gigante. Olha a peleja, olha a arma de guerra profunda. 5 pedrinhas. A gente gosta muito de Davi, porque ele salvou, irmãos, o povo da cidade de Keila. E mesmo depois de salvar o povo da cidade de Keila, ele é perseguido. O povo da cidade de Keila entrega ele nas mãos dos adversários, ao ponto de ele ter que fugir. A gente gosta de Davi porque ele vai para a guerra, Deus vai para a guerra, ele perde a sua família e depois precisa voltar e recuperar nas mãos dos amalequitas. Mas afinal, Davi é um homem de referência. O segundo livro de Samuel, para nós, é uma referência, irmãos, do que realmente é o amor e a misericórdia de Deus. Não se sabe a fundo quem escreveu, alguns dizem que o autor é desconhecido. Eu, pelo menos, acho que a primeira parte quem escreveu foi Samuel, a segunda foi Natan e a terceira parte encerra com o profeta Gade. Mas alguém diz que é desconhecido. O fato é que o Senhor deixou para nós. Em uma das suas conversas, Samuel foi orientando Davi, aliás, Samuel ungiu Davi. Mas um certo dia, tinha uma guerra, se alguém decidiu não ir, decidiu permanecer. E aconteceu tudo que você já sabe do Caio, ele manda chamar a mulher que não é dele, e faz aquelas atrocidades completas. Coloca o homem à frente de batalha para que ele morra, porque Urias não era um homem em fim de guerra. Ele fez tantas coisas, irmãos, tantas coisas que não se comparam ao que Saul fez. Mas afinal de contas, o que ressalta para nós é que ele matou o leão, é que ele matou o urso, é que ele matou Golias. Isso é o que para nós importa. Porque a nossa balança não é como a balança de Deus. Ele, nesse texto, ele já havia matado o leão, ele já havia matado o urso, ele já havia matado Golias, ele já havia enfrentado muitos exércitos. Só que agora a balança com que ele vai ser pesado não é a balança humana. Ele vai ser colocado na balança de Deus pelo profeta Natan. Natan entra no seu palácio, ele está sentado sobre o seu trono. E Natan tinha acesso direto ao trono, irmãos. Eu imagino Natan entrando dentro do trono e dizendo assim: preciso falar com você. Sim, Senhor, porque o profeta é respeitado nessa época. Eu vou te contar uma história, Davi. Guarde muito bem no seu coração essa história. Reflete bem. E Natan começa a contar uma história dele assim: Davi, tinha 2 homens. É uma parábola. Um homem tinha muitas ovelhas, muitas cordeirinhas. E tinha um homem que tinha uma cordeirinha só, uma ovelhinha só. O homem que tinha muitas ovelhinhas, muitos cordeirinhos, foi lá e
domou a cordeirinha do homem que tinha uma só. Não contentando-se, ele ainda matou este homem. Irmãos, a Bíblia diz que Davi sentado no trono, ele se coloca de pé. Ele fica irado, irmãos, porque ele levanta já um senso de justiça própria, dizendo assim: esse homem é digno de morte. Nada diz: pois é, você, Senhor. Às vezes, na nossa balança, irmãos, a gente pesa coisas diferentes, e às vezes a gente fica sabendo de algumas atrocidades por aí, e o nosso coração fica indignado, e Deus está usando pontos de paralelo, dizendo assim: você está vendo aquela injustiça, você está vendo aquilo que está acontecendo lá, você está vendo a calúnia, a fofoca, sim, Senhor, é digno de morte. Você está dizendo: pois é, você também tem feito isso, muitas vezes. Pois é, você sem saber fala mal dos outros, você sem conhecer fala mal das pessoas. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, irmãos. Provérbios capítulo 6 é um dos piores pecados que Deus abomina: pessoas que colocam pessoas contra pessoas. Cuidado! A palavra diabo vem de diabolos, ou seja, aquele que coloca um contra o outro. Se você vê essa pessoa essa semana, você fala: o pastor falou com você essa semana, não é isso. Mas é o senso de justiça própria, irmãos. É o senso de justiça própria. Mas deixa eu dizer aqui que eu quero começar a ministrar. Eu falei tudo isso aqui para você conseguir entender o texto. A Bíblia diz que Deus deixou uma sentença, declarou uma sentença. Davi, a criança, o homem morreu, Betseba está grávida, você não vai morrer, mas a criança vai morrer. Ele sendo Davi, conhecendo a Deus, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele que escreveu quase a metade dos salmos, a autoria de 73 salmos aproximadamente são dele. Ele sabia que o profeta havia liberado uma palavra, irmãos, que a criança ia morrer, e cada mês que passava na gravidez, terceiro mês, quarto mês, ele estava orando: não, o Senhor vai repetir essa palavra, o Senhor vai mudar essa palavra. Irmãos, o Senhor é sensacional. O Senhor é sensacional. A Bíblia diz que a criança nasceu, e o texto diz assim: o Senhor feriu a criança e ela adoeceu gravemente. Quando a criança nasce, ele está acompanhando tudo ali, porque está nascendo no palácio. Ele é o rei de Israel, ele é o rei sobre todas as coisas, ele está no trono, ele está tendo acesso sobre tudo ali, sobre as parteiras, sobre tudo. E alguém disse assim: olha, a criança está doente. A criança adoeceu assim de uma hora para outra. Estava tudo normal, mas a criança adoeceu. O texto diz que ele entendeu o que o Senhor estava colocando nas mãos. Quando ele entende que Deus está empunhando as mãos, a Bíblia diz, versículo 16, deixa aqui para mim 16. E buscou, versículo 16, e buscou Davi a Deus pela o que, igreja? E ele fez o quê? Jejuou. A primeira coisa que ele vai fazer é se quebrantar, como ele se quebrantava mediante as guerras. Todo o problema que ele enfrentou, irmãos, a primeira coisa que ele ia fazer era orar, era ir falar com Deus. Todos os salmos dele, na maioria, está debaixo de guerra, está debaixo de afronta, está debaixo de problema, está debaixo de muita perseguição. O que ele faz? Ele diz: eu vou orar pela criança, talvez assim o Senhor se compadeça. Só que ele não só está com um trauma, porque ele sabe que Deus vai matar a criança, mas no coração dele ela tem uma esperança de que Deus vai mudar essa palavra. Mas ele já estava com excesso de passado, porque ele havia matado o seu homem de guerra, que era Urias.
Ele não era um amigo particular de Davi, mas ele era alguém chegado, um colega mais chegado. Ele não era amigo mais chegado, mas ele era alguém muito próximo de Davi. Por isso que Davi manda chamar ele ao palácio, manda ele embora para casa, manda ele deitar, manda ele descansar. Ele tinha acesso. Davi começa, olha aqui para mim toda a igreja, em nome de Jesus. Davi começa a orar, para que Deus reverta todo esse quadro. Ele sabe que ele pecou, ele sabe que ele errou, ele sabe que ele deu um passo errado, ele sabe que a decisão dele não foi certa, ele sabe que o que ele falou não foi correto, ele sabe o que ele fez não foi correto. E eu falo com Davi, que estão aqui nessa noite, que sabe que a decisão que foi tomada não foi certa, que a decisão que foi tomada não foi correta, que a palavra que foi falada não foi certa, que o acesso, aquilo que você acessou não está certo. Você sabe que a forma com que você viveu esses anos todos não foram certas. Ele sabe, o excesso de passado está dentro do coração dele. Ele busca a criança, ele vai orando, vai jejuando. 7 dias, irmãos. Primeiro dia ele é coronado, segundo dia ele está debaixo, ele está com um pano de saco em cima de cinza, ele está buscando, ele está orando, e ele diz assim: Deus vai mudar, e está todo mundo pensando que Deus vai mudar. Tem uma esperança dentro dele, porque mesmo que ele errou, ele sabe assim: bom, Deus é misericordioso, por mais que Deus deu uma sentença, Deus vai mudar. E sabe o que aconteceu? Deus não mudou. Ele sai da oração já no 7º dia, levanta, e ele vê uma rodinha dos seus oficiais conversando baixinho. O texto diz que eles conversavam baixinho. E Davi entendeu que a criança era morta. É morta a criança. É morta. Morreu? Morreu. A Bíblia diz que ele se levanta das cinzas, tira tudo da cinza, se lava, troca suas vestes, entra na casa do Senhor e vai adorar o Senhor. Ele sabe que não tem mais jeito, irmãos, o que ele fez está feito, e ponto final. Ele sabe, ele está com remorso, ele está com traumas, ele já está com a cabeça perturbada, porque ele mandou matar o homem, ele pegou a mulher que não era dele, ele sabe que deu preço, ele sabe que ele falou o que ele não deveria falar, ele sabe que ele fez o que ele não deveria fazer, ele sabe que a decisão dele foi a pior decisão que ele tomou. Só que eu te faço uma pergunta: tem como voltar atrás agora, igreja? Sim ou não? Tem como voltar atrás, igreja? Sim ou não? Não tem mais como voltar atrás, irmãos. A criança já morreu, não tem mais o que fazer. Ele entendeu que a única coisa que cabia a ele fazer era daqui para frente. Então a Bíblia diz que ele levantou, enterrou a criança, se deitou no medicero, então veio seu filho Salomão. Eu sei que algumas decisões nossas no passado geraram feridas, geraram problemas, geraram lutas até os dias de hoje, mas eu quero dizer para você: não dá para mudar mais. Não dá para mudar. Você não consegue mais ir lá no passado e mudar essas circunstâncias. A gente não consegue no nosso passado mudar a nossa forma, a forma com que vivemos, aquilo que falamos. Nenhum de nós vamos conseguir voltar no nosso passado e tentar fazer diferente no passado, irmãos. Davi entendeu: morreu a criança? Morreu, então está na hora de enterrar. Adorou o Senhor, enterrou a criança, levou como é que ele começou uma vida nova. E a Bíblia diz que então veio Salomão, o homem mais sábio da terra. Se nós não conseguimos nos posicionar nisso aqui, por isso que o Senhor falou que hoje precisava ser em nós um culto direcionado à cura interior, irmãos, a gente não vai conseguir alcançar, irmãos, os anos proféticos que vêm pela frente, irmãos. Existem coisas que você fez, existem coisas que você falou, existem coisas que você viu que não dá para mudar mais. Precisa deixar esse passado atrás, irmãos. Precisa enterrar essa criança, irmãos. Precisa enterrar esse problema. Precisa enterrar, irmãos, essa criança.
Está na hora de ir lá no passado, enterrar isso aí, bater a moeda, trocar as vestes, começar tudo de novo. O seu passado você não consegue mais mudar, mas há um presente glorioso em nós, irmãos. Há um presente preparado por Deus em nós. Se a gente enterrar o nosso, morreu, irmãos, acabou, tem que deixar lá. 7 dias chorando, jejuando, sem comer, está lá 7 dias prostrado, sobre assim. Ele fez tudo que ele poderia fazer para mudar e não conseguiu mudar. Tudo que estava ao alcance dele não pode mudar. Deus mantém a sua palavra. A criança morreu. Será que você não percebeu que tudo que está no seu alcance você fez? E que agora precisa ser deixado para trás isso aí? As pessoas não alcançam, irmãos, um futuro brilhante em Deus, porque a vida delas estão cheias de excessos de passado. Eu falo com pessoas, irmãos, que vêm com traumas e esses traumas são tenebrosos dentro da alma delas. Com meia hora de palavra, 29 minutos de mensagem, 29 minutos de conversa, porque eu fui assim, porque eu era assim, porque aconteceu assim, porque Deus fez assim, porque era assim. Eu quero dizer para você, está na hora de enterrar essa criança, irmãos. Está na hora de enterrar essa criança. Não porque eu não consigo, porque o meu passado era assim, porque nos anos passados era assim, porque Deus, irmãos, está na hora de enterrar essa criança. Está na hora de enterrar essa criança. E eu não estou minimizando as dores das suas aflições e dos seus traumas, irmãos. Eu estou dizendo que tem coisas que precisam ser deixadas para trás. Existem coisas que precisam ficar para trás, irmãos. O apóstolo Paulo fala em Filipenses: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo as que estão diante de mim pelo prêmio da soberana vocação. Eu sei que você viveu um primeiro amor extraordinário anos atrás. Eu sei que você viveu uma vida gloriosa. Eu sei que o Espírito Santo desceu e que você foi tocado, que você falou em línguas, que você teve visões, e que você teve revelações, e que a glória de Deus encheu você. Eu sei que você no meio do caminho tomou uma decisão errada, fez o que Davi fez, tomou uma decisão totalmente que não deveria ser tomada, e hoje você está tentando, e você não consegue. Deus está dizendo para você não consegue, porque você ainda está segurando essa criança morta. A gente está segurando crianças mortas. O excesso do passado, as pessoas não conseguem abrir. Não porque no passado eu tinha casa, eu tinha carro, eu perdi tudo. Eu quero dizer para você, você precisa enterrar essa criança. Não porque no passado eu fui muito bem, hoje eu estou passando uma luta, hoje eu passo prova. No passado eu tinha 2, 3 carros, eu tinha dinheiro. Está na hora de enterrar essa criança. Porque no começo do casamento eu era feliz, porque os meus filhos eram uma bênção, porque o seu irmão. Está na hora de enterrar essa criança. Está na hora de deixar essas coisas para trás. Davi só se tornou quem era quando ele decidiu colocar um ponto final lá e começar de novo. O que está destruindo a sua vida espiritual daqui para frente é exatamente o seu passado. É exatamente o que você viveu, seja bom, seja ruim. O que você está vivendo nesses dias, esse confronto, essa aflição, de não conseguir dar o passo, de não conseguir subir, de não conseguir triunfar, é exatamente o excesso de passado. Está na hora de deixar o passado para trás, irmãos. Deus não está mais no seu passado, Deus já está no seu presente, irmãos. Deus já está lá, irmãos. Deus já está lá. Enquanto a gente não for, irmãos, lá e dá um passo para dar certo. Não
Senhor me ungiu perante a minha família na mesa. O Senhor vai reverter porque o Senhor me levantou como rei, ainda quando era menino, apacentando ovelhas de papai. E mesmo ele tendo feito tudo isso, o Senhor não reverteu. Não reverteu. O Senhor estava dizendo: eu te ungi sim, te coloquei no trono sim, te dei força para matar gigantes sim, mas, irmãos, Davi enfrentou todos os tipos de guerra, mas a pior guerra dele foi essa. Foi a guerra de ter que enterrar o seu passado. Foi a guerra de ter que colocar um basta, um ponto final naquilo. Tem pessoas que vai ter que sair daqui nessa noite, elas vão ter que enterrar alguns contatos, está fazendo mal. Vão ter que excluir alguns seguidores, enterrar alguns seguidores que estão fazendo mal. Parar de curtir algumas páginas, enterrar essas páginas que estão te fazendo mal. Está te fazendo mal. O excesso de passado está destruindo as pessoas. O excesso de passado destrói todo o seu futuro. Todo o nosso futuro. Eu não estou minimizando as suas dores, os seus traumas, os seus problemas, não. Estou dizendo para você que Deus é o Deus que cura todas as nossas dores e todos os nossos traumas. Que em Deus o bálsamo, o óleo de Gileade, o nardo, o azeite, a presença de Deus, ela vem e muda tudo isso em nós, irmãos. Eu não estou minimizando nada, eu não estou dizendo para você que é fácil, você está achando que é fácil. O homem lá pegar aquela criança de 7 dias, irmãos, depois de ter jejuado, lá lutando, mas pastor, eu não dei tanto por isso e agora eu tenho que abrir mão. Sim, você vai ter que abrir mão, irmãos. Você vai ter que abrir mão. Mas pastor Davi, quantos dias que ele orou e jejuou? Foram muitos. E agora ele vai ter que enterrar isso. Sim, eu sei que é muitos dias que você está lutando com isso, mas você vai ter que abrir mão disso. Senão isso vai comprometer o seu futuro. Vai comprometer tudo que Deus tem para você a partir de agora. Vai comprometer a vida dos seus filhos daqui para frente. Vai comprometer o seu casamento daqui para frente. Vai comprometer muitas coisas daqui para frente. Vai comprometer a vida de todos daqui para frente. Todos. Você está achando que é fácil? A gente está achando que é fácil? E mais, deixa eu dizer uma coisa para você. Vencer o leão não foi difícil, vencer o urso não foi difícil, vencer o gigante também não foi difícil, vencer os amalequitas também não foi difícil, o Senhor nos entregou nas mãos. Para ele o difícil foi vencer o seu passado. Sabe o que nós vamos precisar a partir de hoje? Sair de alguns grupos. Deixar, irmãos, de frequentar a casa de algumas pessoas, porque senão a gente não vai conseguir chegar nesse lugar que Deus falou. O texto diz assim, versículo 20, olha o texto, versículo 19 diz assim: viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: sim, é morta. Ou seja, o Senhor não ouviu você. Por que, irmãos? Por que essas coisas acontecem? Por que mesmo tendo feito tudo que ele fez para Deus, por que ele tem que passar por isso?
Depois de ter feito tanto pela obra de Deus, por que ele vai passar por isso, irmãos? Ele que serviu tanto a Deus, por que agora ele vai passar por isso? Porque tem pessoas que no seu coração estão dizendo isso, mas depois que eu servi a Deus todos esses anos, depois que eu fiz tudo isso para Deus, depois que eu fiz tudo isso para o rei, eu vou ter que passar por isso agora? Eu já venci leão, venci urso, venci gigante, vou ter que passar por isso mesmo. Vou ter que passar. A gente não é melhor do que ninguém, a gente vai ter que passar por aquilo que nós temos que passar e ponto final. Aqui nós não somos privilegiados dentro da base de ser aliviado a menos problema do que o ímpio, não. O sol nasceu para todos. O sol nasceu para todos. E mais, a quem muito é dado, muito será cobrado. E vai segurando aí, porque não fomos nós que o escolhemos, foi Ele quem nos. Então, se foi Ele quem escolheu, segura o tranco aí, irmãos. Tem que segurar o rojão. Tem que segurar o tranco, irmãos. Porque se Ele nos escolheu, Ele sabe o nível da nossa capacidade. Pastor, mas o que eu estou enfrentando, que eu tenho que enterrar, é uma coisa muito maior do que eu consigo abrir mão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que com as tentações também nos dará o céu, e não vos deixará ser provado acima do que vocês podem. Se você está sendo provado nesses dias, é porque Ele sabe que você suporta. Se Ele está mandando você enterrar isso, é porque Ele sabe que você consegue enterrar. Ele sabe que você consegue. Pastor, mas é difícil. Então, se fosse fácil, a igreja hoje tinha 1 milhão de pessoas aqui. Era a coisa mais fácil do mundo. Pastor, hoje eu queria tanto ouvir uma mensagem assim para me emocionar. Irmãos, o chamado pastoral não é para emocionar, é para converter. Mas eu quero dizer para você nessa noite: é morta criança? Sim, é morta. Já não morreu? Já não acabou isso? Não terminou isso? Não tem que começar de novo, irmãos. Vai ficar se lamentando até quando? Olha o discernimento do homem. Então Davi se levantou. Versículo 19. Viu, porém, Davi que os seus servos falaram baixo, entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que ele faz uma pergunta aos seus servos: está morta a criança? Deixa eu confirmar se morreu mesmo, porque faz 7 dias que eu estou aqui. Deixa eu ver o que Deus decidiu. Quando ele pergunta, versículo 19: é morta. Versículo 20: então Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu com duas suas vestes, e entrou na casa do Senhor e nós estamos no lugar certinho. Nós só precisamos enterrar. Nós já estamos no lugar de oração. Sabe tudo aquilo que você viveu? Está na hora de se enterrar. Pensa nisso. Por mais que as lembranças não sejam boas, por mais que as lembranças sejam excelentes, não sejam, está na hora de dar um passo novo. É na hora de enterrar esse morto. Versículo 20 diz assim: então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, limpou suas vestes, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. Aí ele vai começar a vida. Bom, o Senhor mudou? Vamos começar a ver de novo? Ele comeu o pão. Versículo 21: disseram os seus servos, porque exatamente isso vai acontecer. Disseram os seus servos: que fizeste, Davi? A criança estava morta, pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois de morta a criança, tu levantaste e mexeu. Você não comeu por ela antes, sabe que agora que ela está morta? Você não tem noção da vida espiritual. A gente não consegue ter noção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Nós estamos entrando agora num ano profético, concernente aquilo que Deus falou para a gente. Tanto eu como a pastora, nesses anos pastoreando, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, foi um dos anos mais difíceis. A gente acarretou de muitos traumas, muitos problemas. Muitos problemas nesses anos emocionais e tantos mais. Às vezes a gente só queria alguém para conversar, às vezes a gente só queria alguém para tirar um conselho, alguém que viveu, alguém que passou, alguém que experimentou. Você precisava só tirar uma experiência. Mas entre 5, 6 anos atrás, o Senhor começou a fazer um mover na nossa casa sobrenatural. Depois que a gente decidiu enterrar todas essas coisas. Depois que a gente enterrou muitas coisas do nosso passado. Muitas pessoas que passaram de ferido, muitas pessoas que passaram no chaleiro, muitas pessoas que passaram só para afrontar, muitas pessoas que passaram só para... E assim, a gente entendeu que elas passaram para nos ensinar. Mas o negócio profético só fluiu quando a gente decidiu enterrar. Que você precisa enterrar nessa noite para que Deus comece a mover o sobrenatural. Que nós precisamos enterrar. É morto criança, morreu? Já tem como voltar? Não tem como, então vamos começar. Vamos mudar? Vamos dar um passo? Ou você vai ficar andando o resto da vida como defunto, irmãos? E defunto não anda com você, você precisa ficar carregando ele. Tem gente que fica carregando defunto o resto da vida. Está carregando, está arrastando. Já está fedendo, está cheirando e continua arrastando. Está cheirando, está arrastando. Está na hora de enterrar isso aí. Quero fazer uma pergunta de cura para você hoje, irmãos. Uma pergunta de cura mesmo. Que você precisa enterrar hoje, irmãos. Que precisa ser enterrado hoje. Que precisa ser deixado hoje para trás. Versículo 21. Disseram aos seus servos: que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Bom, ela estava viva, por isso eu lutei. Agora já não está mais viva, não tenho mais o que fazer. Porém, depois de morta, a criança se levantou. Depois que morreu a criança, tu levantaste, comeste. Versículo 22. E disse Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe os seus se compadecem de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que eu vou jejuar? Por que vai jejuar agora? Por que a gente vai insistir nisso? Já não está morto? Já não está na hora de começar um novo? Não está na hora de começar um ciclo novo, uma vida nova? Pensamos que depois a criança morreu no sétimo, ele buscou até o 7º dia, a criança morreu. Irmão, 7 é o fechamento de ciclos. A gente precisa aprender a abrir e fechar ciclos. O 7º começa um ciclo novo. Bom, morreu, vamos começar. Primeiro ciclo fechado. Não foi bom. Ele fechou o ciclo sepultando coisas. Mas eu quero dizer para vocês, versículo 22, 23. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazer voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Existem coisas que a gente não vai conseguir voltar mais, irmãos.
Por isso que o Espírito Santo vai trazer em nós a memória daquilo que dá esperança. Por isso que Deus vai colocar em nós a memória daquilo que dá esperança. A gente hoje, isso aqui é profético e é espiritual. Hoje nós vamos colocar um ponto final em muitas coisas. E eu estou sendo profético nessa noite para você. Vocês, como igreja do Senhor, vocês vão colocar um ponto final em muitas coisas hoje. Porque daqui para frente vai começar um ciclo novo, irmãos. Porque daqui para frente vai começar algo